Fala galera do AT5, ó, nós aí mais uma live, mais uma semana especial, vamos que vamos, não podemos parar, otimista, né? Sempre otimista com toda essa realidade que estamos vivendo, né? Pensar que Deus tem cuidado de nós esse tempo, solicitar todas também nossas pessoas, famílias que estão perdendo muita gente aí. Então a gente vem nessa semana com uma live específica, né, sobre futebol de base, falando um pouco do impacto da pandemia, isso mesmo, do impacto da pandemia nas categorias de base aí. Silvana está entrando, Silvana, aí, Vou te Silvana, e agora, beleza? vendo. Aí Beleza. sim, agora ficou bom o papo, né? Obrigado Como é que você por tá? aceitar o convite. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Obrigado pelo aceitar o convite, né, Silvana? A gente se conheceu através do Eric Martins, que hoje, se eu não me engano, ele está no Red Bull, na categoria sub-20 do Red Bull, treinador. Ele começou a trazer uma novidade também para o nosso projeto aqui, para o nosso espaço, que você conheceu, né? Fez umas palestras para os estudantes iniciantes de faculdade, sobre, eu não lembro o tema hoje, mas a gente se falou um pouco ali. A Poliana também vai estar comigo amanhã aqui, é psicóloga da Ponte. Então, bater um papo bem em cima dessa realidade dos garotos, né? Daquilo que tem acontecido depois desse impacto mesmo da pandemia, que veio para nos moldar muita coisa também, né, Silvana? Eu acredito, mas também pegou a gente de surpresa, não é isso? Boa noite, bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Taliba. Eu que agradeço o convite. É uma honra participar da sua live, uma honra dividir um pouquinho da experiência que a gente tem no futebol com todo mundo. Eu espero que todos aproveitem, façam perguntas, fiquem à vontade. Obrigada. Que legal, né? Fala um pouquinho como foi esse começo de trabalho em categoria de base, lá atrás como é que foi, um dos lugares que a senhora passou, né? Conta um pouquinho para a gente dar sequência num papo aí bem legal. Então, eu sou formada em serviço social, eu tinha que fazer um TCC sobre o TCC no último ano de faculdade e eu acabei optando pelo futebol depois da Copa de 98. Opa! Eu vi a situação como o Ronaldo ficou, né, que teve aquela crise de estresse, e me veio um monte de reflexões. Uma amiga minha que hoje está no Corinthians, a Regiane, nós começamos a discutir sobre, poxa, como é difícil se tornar um atleta profissional de futebol. Quantas cobranças, né? E quantas, vamos dizer, coisas que a criança e o adolescente deixa para trás para ir em busca desse sonho. E aí eu tinha que fazer uma pesquisa para o TCC. E um amigo nosso, o João Francisco Marçal, ele tinha passado pelo São Paulo, foi técnico de São Paulo, depois ele foi ser técnico do Juventus, no Sub-20, e ele que abriu as portas para fazer a pesquisa no Juventus. Quando eu fui apresentar o projeto, a Eurosport, que na época financiava o Juventus, eles me contrataram para fazer a pesquisa e ficar lá para conviver com os meninos, para eu entender o que era o futebol, porque naquela época em São Paulo, em 99, 2000, não tinha assistente social no futebol. Não tinha, eu subi profissional nessa idade, não tinha nada disso, não. Exatamente. Aí depois o Marçal foi para o Corinthians e me levou. Aí eu fiquei no Corinthians 3 anos, saí, fui para a área da saúde mental e depois o Santos. Eu mandei meu currículo para o Santos, o Jameli já conhecia meu trabalho em São Paulo, me contratou e aí eu trabalhei no Santos 6 anos e meio. Hoje eu estou no Sindicato de Atletas de São Paulo e eu dou uma consultoria para o Edmilson também no SCA Futebol Clube Brasil, que é lá em Santana de Parnaíba, e para a Fundação Edmilson também. Que legal, doutor. Um caminho longo aí, né? Mas um caminho cheio de experiências. E como a senhora disse lá atrás, em 99 não existia essa preocupação, né? Eu, por ter sido atleta durante 15 anos, né? A gente, até a relação, por isso que eu também trouxe a Poli para falar com a gente amanhã, por causa dessa realidade, né? Da assistente social e da psicóloga dentro do esporte, né? Hoje a minha esposa está fazendo faculdade de psicologia, né? Eu fico ali roubando algumas situações de estudo dela também, que é muito legal. E na minha época era uma distância muito grande, né, da psicologia do esporte, assistente social está perto.
nesse processo, né? Principalmente esse processo de transição dos garotos, né? Porque você pega garotos no Santos que vem de 14 anos, ele vem do Brasil inteiro, né? Culturalmente diferente, chega numa cidade que é praiana, né? Com outro ambiente, às vezes vem lá do sul do país, um lugar frio. Então, o trabalho de vocês realmente é fomentar o bem-estar da pessoa, né? E dentro do esporte dos atletas, principalmente nessa transição que eu gosto, que é de 10 a 17 anos, que os garotos têm muito sonho, né? Objetivos, e ter esse trabalho de acompanhamento, né? Do ser humano, e humanizando isso, né, Silvana, que eu acho que é a maior preocupação, humanizar isso de uma maneira profissional, embasada, para que o garoto possa obter sucesso, não só no futebol, eu falo aqui na T5, né? Porque para a vida, né? Tanto tempo que você trabalha no esporte, você viu tantos, né, talentos, né, ficando no caminho, uns tomando direções positivas, porque entenderam qual que era o processo formativo do futebol, e muitos que ficaram aí no caminho por tristeza tremenda, com muita dor no coração. Nós falamos isso, né, no dia de hoje, que ficam no meio por causa de vício, por causa de muitas realidades, por não ter uma estrutura familiar. A senhora concorda com isso? Como pode partilhar um pouquinho? Nossa, claro que eu concordo, Taliba, porque eu já, como eu falo, fazem 20 anos que eu estou dentro do cenário do futebol e eu já vi de tudo. Já vi atletas que se deram super bem, que se tornaram famosos, que estão fora do Brasil. Eu tenho atletas que não conseguiram. Assim como eu já tive alguns que foram para caminhos da marginalidade, da criminalidade, das drogas, né? Porque o atleta, ele sonha tanto, a criança e o adolescente sonha tanto se tornar um jogador de futebol, que quando não dá certo, é uma frustração muito grande. E se a família ainda depositou demais a responsabilidade na vida deles durante esse processo de formação, e o rendimento cai, ele, além de carregar o peso da frustração dele, carrega o peso da frustração da família. E isso ainda dói mais. Nossa, esse ponto, né? Não tem como não entrar nesse assunto, né? Nós vamos falar um pouco do impacto, sim, da pandemia, né? No impacto na rotina familiar, escolar, de treinamento. Mas como você tocou nesse assunto, eu acho que é bom a gente dar uma ênfase também um pouco em cima disso, por causa dessa realidade da frustração, né? Principalmente as frustrações que os pais têm, né? Porque o garoto, por si só, ele tem uma realidade de sonho, e esse sonho é um funil, né? Não tem como negar, isso é um sonho que ele vai afunilando, e não tem espaço para todos naquele nível A, vamos falar. A senhora sempre está sempre trabalhando perto de pessoas muito competentes, e os níveis que a senhora trabalhou nesses clubes, né? O nível é um nível mais elevado, mas cada dia a senhora via lá no dia a dia que não tinha espaço para tanto talento, né? E, infelizmente ficavam para trás. Como que é importante, queria que a senhora deixasse uma mensagem para os pais, qual que é a importância disso, né, dentro dessa realidade, do trabalho do pai nesse período, né, de transição, principalmente 10 a 15 anos ali, que é o primeiro funil, aí depois com 17, que é o segundo funil. A senhora pode falar para os pais aí dos meus alunos, daqueles que estão acompanhando a gente? Nossa, Thalíbia, que acalme, que tenha um pouquinho de paciência, que é uma das fases mais difíceis que nós estamos olhando, que são sonhos duplos, né? Não é sonho só da criança. E nós sabemos que no futebol, eu falo assim, é como tentar pegar a estrela no céu, é impossível, né? Poucos que conseguem realmente se tornar atleta profissional de futebol. Mas os pais têm que estar trabalhando a questão de quem é o meu filho, primeiramente. Reconhecer até que ponto esse filho aguenta essa rotina de se tornar um atleta. Se os pais identificarem que a criança e o adolescente tem esse perfil de se tornar um atleta, ótimo, ele tem mais é que investir, tentar, mas sem pressionar. Porque também tem muitos meninos e meninas que acabam ficando no meio do caminho porque percebeu que não tem esse perfil de atleta. E a família deixar isso normalmente. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim, pega primeiro o filho, o atleta é consequência, porque o atleta vai ter um período, o filho não, o filho é para o resto da vida. Então se preocupa mais com o filho. Se você se preocupar só com o atleta, você vai perder teu filho, com certeza. Eu tenho atletas que nem conversam, que hoje estão fora do país até,
que tem filhos e que não tem mais contato com os pais. Então, a relação, o afeto de pai e mãe não pode acabar. Isso está em primeiro lugar. Tudo vai vir consequentemente. Apostem no sonho dos filhos. Mas se os filhos olharem e falarem assim, olha, eu não quero mais seguir esse rumo, vai continuar sendo teu filho. Que legal, doutora. Olha, essas frases é tão importante, né? Que nós estamos atropelando tanta coisa e às vezes tem que acontecer uma pandemia para a gente parar e refletir quais têm sido os nossos caminhos, nossos rumos, né? Os nossos passos, principalmente nós como os pais, agora vendo dentro de casa mesmo, do dia a dia, da realidade de ser pai, ser esposo, no meu caso, né? Ser família, né? Que aquilo que eu mais prezo é ser família, e a gente entender a necessidade do nosso filho. E você falou, acho que a coisa mais importante, né, Silvana? É deixar o filho à vontade para tomar as decisões. Nós somos um suporte que mostramos a realidade para ele, que aí no caminho você vai entendendo, e ele também, que o processo vai afunilando, né? E que você tem que fazer algumas perguntas básicas para ele, né? Você quer isso mesmo? Para isso tem esse tipo de renúncia, né? E não quer dizer porque você renunciou hoje que daqui 5 anos essa vitória virá, né? Isso nós não temos uma certeza de nada, né? Ô, Thalita, sabe que eu sempre falo para os pais? Sempre. Toda vez que eu inicio num clube, ou inicio o ano, eu já chamo a comissão técnica para fazer uma reunião. Sempre falo para os pais, o que a comissão técnica vai utilizar, cada um se apresenta, fala teu papel. E eu sempre falo isso para os pais, ó, a rotina da família mudou. Será que vale a pena? Não é? Porque é um investimento de tempo, é um investimento emocional, é um investimento de poder olhar para o filho, quando ele ficar no banco, é hora de acolher, de pegar no colo, de falar, olha, você nem está no banco, mas amanhã você vai estar lá jogando, ou então, às vezes, nem no banco a criança vai também. Então, qual é o papel desse pai nesse momento? Né? Então, começa por aí. Se o pai souber que banco, às vezes, é tão importante como foi na carreira do Kaká, que ficava no banco, e ele falava assim que quando ele ficava no banco, ele observava o jogo. Sim. O quanto ele se desenvolveu também sentado no banco, que não é a pior coisa do mundo. Não, então, essa o pai voz de tem que comando, saber... né? Exato. Falar. E uma coisa também que eu sempre falo, o pai nunca fala mal do treinador. Quando fica falando mal da comissão técnica, a criança e o adolescente perde totalmente o respeito pelo formador. E o foco, o educador são vocês merecem respeito, vocês merecem ser considerados. Quando o pai e a mãe falam mal do treinador, do professor, né, do educador, a criança já não vai olhar da mesma forma, apaixonada, com expectativa de aprender mais. Então, são conselhos que a gente dá e que a gente percebe que resolve quando o pai consegue assumir esse papel de pai. Nossa, que legal. Eu não podia perder essa oportunidade, né, de dar uma entrada nesse nosso papo, dessa realidade, pela experiência que você tem. Com certeza isso vai ajudar e também refletir, né? Principalmente, você falou muitos pontos ali de relação pai e filho, você vê, o filho foi bem sucedido e não tem uma relação afetiva com o pai. Olha que tristeza ouvir isso, né? Que vitória é essa no final de todo esforço, de toda renúncia? Ela fica sem nome, né, Silvana? Ela não tem nome isso, né? Exato, não tem nome. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. É isso mesmo, porque você fica, uma realidade, você tem a meta, o objetivo, o propósito final de colher tudo isso que foi o caminho, ele fica vago demais, né? Ele fica irrisório, porque no período que você poderia ser pai, imagina, eu tenho um filho que joga, uma menina que joga, sou gestor, sou ex-atleta, mas se eu não for pai dele, não vai adiantar. Eu tenho que ser pai dele. A primeira parte minha, eu sou pai, né? Educador dele, que vai estar ali dando suporte para ele. Agora eu estou muito preocupada com a questão da pandemia. Isso. Porque olha o que eu estava avaliando esses dias. Os atletas que o que ele esperava em 2020? Ele esperava
jogar, participar dos torneios, participar dos jogos, participar, evoluir como atleta. Ele aguardou tudo Pera aí um isso. pouquinho, peraí, que nós vamos entrar nesse assunto. Senão... Pera um pouquinho, só um pouquinho. Nós vamos entrar nesse assunto aí, que isso é importantíssimo. Então, nós vamos entrar agora, né, galera aí que está com a gente. Deixa eu dar um alô para essa galera, que tem bastante gente aí. Deixa eu agradecer a presença de todos aqui, para a gente dar sequência nesse papo, porque o impacto da pandemia no treinamento e no sonho mexeu demais, então a gente precisa saber. Mas espera aí, vamos lá. Patrícia que entrou, Rayan, Luiz Eduardo, Danilo Souza, Simone, Nilda, Roseli, Mara, Júnior Pimenta, que sempre está conosco, Cristiano, que tem uma pergunta, depois de campeonatos paulistas, se vão mudar a idade para par, a preocupação deve ser um pai de atleta, a Colabora Fisioterapia, meu amigo Aline Jacques, grande abraço, professor Digão, Cláudia, Juju, Drica, Maria, Joel Júnior, diretamente de Portugal, Elvis Chagas de São Luís do Maranhão, um abraço ao Dinei Flamenguista, meu amigo, Marcos Rogério, meu irmão, professor, que está com um projeto junto comigo, grande abraço, Felipe, Joel, a coach, tem uma coach aqui que elogia você pra caramba, tá com moral com ela. Tem uma galera muito top aqui, Flávio Moreira, Flávio Marcos sempre está com a gente. Tem uma galera muito top, falando que a Silvana está representando a classe. Realmente a Silvana é a top de linha. Eu estou falando com as melhores do Brasil, o orgulho está falando com ela. Nossa, mas a Silvana, legal, né, amiga? Toda essa galera que está entrando, o professor Thales que entrou agora, um grande abraço. Agora, essa realidade que eu queria tocar com você mesmo, depois de você ter dado essa entrada maravilhosa sobre a realidade de relação pai. Pô, essa é a melhor parte para mim. Esse trabalho que é a minha preocupação aqui, de relação pai e filho, porque é a mais importante na formação desse processo de um sonho, né, que ele busca, mas só que nós não podemos fazer de qualquer jeito, né? Então, você explanando tudo isso para nós, nos traz a certeza que existe um caminho, que primeiro eles são filhos, crianças, adolescentes, jovens, sonhando que nós somos suporte, porque eu tô de cabelo branco já, então tem que ter essa realidade de tem que passar um pouquinho daquilo que a gente viveu dentro do campo e hoje estudando. Taliba, pode falar, amiga. E o cabelo branco é pelos filhos, seus filhos e os filhos dos demais, né? Não é só dos teus, né? Filhos aqui, viu? Eu tenho uns 250 filhos aqui, graças a Deus, mas eu amo eles demais e isso eu tenho paixão, né? Que eu estava estudando sobre assistente social e falava, né, que realmente é uma missão, um chamado. E agora ele é posto à prova, porque isso agora não dá tempo de pensar, não vou, tem que ter. Eu participei do webinário da CBF, nossa, quanta coisa eu tirei dali, que foi maravilhoso para o meu trabalho. Foi maravilhoso. Grandes profissionais, amigas as suas aí do teu mundo, grandes contribuições. Douglas Leite, goleiro, treinador do Taubaté Sub-20, um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe aí, logo estamos de volta. É isso que eu queria falar, desse chamado de uma vocação, que lá atrás aí foi para dentro do desporto, daquilo que você faz, e hoje tocando mais do que nunca, não que 20 anos atrás não tocou, não é isso que eu quero dizer. Mas hoje, mesmo aquelas pessoas que não querem ter olhos para isso, elas se voltam para isso, porque não tem jeito. Hoje assistente social, não sei o que é, o que faz, rotula de uma maneira, né, errônea e não sabe qual que é a função, e hoje a gente tendo essa realidade podendo partilhar um pouco. Então, na realidade, a pandemia que eu queria dizer com você, Silvana, é o seguinte, ela mudou a nossa rotina familiar, então a gente vai trabalhar 3 pontos, rotina familiar, escolar e de treinamento. O que você pode falar primeiro da rotina familiar, dentro da sua área aí para nós? Aí? Olha, eu vou falar, você iniciou falando da minha profissão agora, e realmente a nossa profissão vai ter um fortalecimento maior, porque a vida inteira o serviço social fala da questão da desigualdade social. A vida inteira nós estamos trazendo à tona a questão das famílias que moram na periferia. Nós já temos uma pandemia social instalada no nosso país há muitos anos, desde 1500. A pandemia que nós estamos vivenciando agora,
ela trouxe várias reflexões, inclusive para as famílias e das crianças e adolescentes que estão no esporte, que é o nosso foco aqui. Quantas famílias ficaram desempregadas durante esse processo da pandemia? Sim. Como é que é ter contato, muitas vezes, dentro daquela família, com alguém que faz uso de alguma substância, como a bebida ou outras drogas? Olha, são realidades que a gente vai ter que pensar como é que nós vamos acolher esse atleta que vem com a gente, que está praticamente mais de 60 dias convivendo com tudo isso. Nós estamos sabendo a questão da violência doméstica que está ocorrendo, né? Que também é um assunto que o serviço social trabalha há muitos anos. Como é que está sendo? Eu que pergunto para todo mundo, como será que está sendo a realidade dessa criança e esse adolescente que está também no mundo do esporte? Como será que nós vamos receber essa criança? Será que ela está se alimentando? Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Olha, vai cair o rendimento, vai. Por que que vai cair? Ah, porque não faz atividade física. Peraí. E a alimentação? E o estado emocional dessa criança, ao identificar que o pai ficou desempregado e que ele não tem como recorrer, e que ele vai, se ele já tinha um peso de achar que vai tirar a família da pobreza, né, com o futebol, nossa, será que essa situação de hoje não vai pesar ainda mais? Nossa. Como é que foi essa convivência? Eu vou dar um exemplo, conversando com as amigas assistentes sociais, que falaram assim, teve pai e mãe que teve dificuldade com a convivência com o filho, porque o filho está tantos anos, 4 anos, buscando o sonho, e de repente sai do clube, do convívio dos amigos do clube, né? Para ficar dentro de casa com o pai e com a mãe, numa dinâmica que ele já esqueceu um pouco. Existe a relação de afeto, não sei quem é meu pai e minha mãe, mas faz 4, 5 anos que eu estou fora de casa. Então, como é que é receber depois esse atleta? Você parou para pensar nisso? Eu estou aguardando igual o convívio, já. Né? Como será esse convívio, né? Exatamente. Tive um atleta, um tempo atrás, que falou assim para mim, eu não gosto de ir para minha casa finais de semana. Como ele era de São Paulo, ele volta para casa nos finais de semana. Eu falei assim, Por quê? Porque meu pai bebe e bate na minha mãe. Então, para mim, eu tenho vontade de fazer uma besteira. Olha que louco a Taliba. E eu olhar e falar para ele, não, você não tem que fazer nada. Eu acho que você tem que sentar, conversar com o seu pai. Meu Deus! Vai ter que é a dinâmica familiar, né? E os pais vão ter que entender que esse retorno vai ter que ser gradativo, vai ter que ser... Tá caindo, tá me ouvindo aí? Agora voltou. Muitas indagações e que cada um vai ter que se reconhecer nesse processo. Que legal. E a família ainda mais. Eu acredito, porque esse impacto familiar traz aquilo que nós somos também, né, Silvana? Não é uma mentira. Claro. Não. Vai para a realidade do dia a dia, porque está na correria, né? Tá no dia a dia, a casa é um dormitório, aí nós voltamos para lá, e aquilo que é vício ou defeito, ele se aflora, né? E se não existia um respeito antes, né, não vai ter um respeito agora, né, dentro dessa realidade onde existe a falta de muita coisa, né? E às vezes as pessoas, lógico, a falta de dinheiro, né? Porque tem a realidade, lógico, financeira. A falta de dinheiro, ela só aumenta aquilo que já está dentro de nós, né? Essa que é a realidade. Aquilo que nós somos, ela vem para fora, por isso que acontece todo essa realidade de você tocando no garoto que não quer ir para casa, né? Porque realmente os olhos dele vê coisas que ele não gostaria de ver, o sentimento dele aflora
um sentimento de raiva e ira, né? E aí essa responsabilidade aumenta, porque ele sabe que ele tem que tirar a mãe dele dessa situação, por tudo que eles vivem, né? Dentro do processo familiar. Então, é igual você falou no começo, né? É só uma bola de neve, uma sequência daquilo que não é certo, né? Que cai no colo de quem? Exato. Da assistente social, que muita gente não dá tanta atenção, não é verdade? E assim, eu fico imaginando, Ataliba, que o quanto, assim, esses meninos vão ter que ser bem recebidos por todos. A comissão técnica, a mulher que cuida da cozinha, a mulher que limpa o lugar, o coordenador de alojamento, o supervisor técnico, todos nós vamos ter que nos reinventarmos e todos nós vamos ter que ter muito altruísmo, sabe? E o altruísmo requer o quê? Olhar para o outro com um olhar mais humano. Sim. A expectativa desses meninos era muito grande. Eles sonhavam com aquele momento, eles sonharam com esse momento. E deu tudo errado. É isso mesmo. Se você A perguntar para mim, que nem expectativa, fizeram né? uma Tem até pergunta uma aí, pergunta, Sil. como é que vai Pergunta aqui voltar Tem uma pergunta aqui do Cristiano que fala assim: boa noite, Taliba. Eu sou professor de educação física e preparador físico de base. Eu só queria saber como poderá ser feito ou como fazer com essas idades ímpares, né? Que é o sub-17, o sub-15, sub-13. Vão deixar passar e continuar? Porque gostaria de saber aqueles que for da idade 2003, que é o último ano de sub-17, vão perder o ano de aparecer para o futebol. Eu tenho um atleta sub-17 do Red Bull Bragantino, né? O Braga, é 2003, a gente está na expectativa também. E aí eu vou passar a pergunta para a Silvana. É uma realidade que vai ser tomada primeiro na cadeia, né? Eu acredito. A Silvana pode confirmar. Tem que ver o calendário do profissional, depois o calendário do sub-20 até chegar no sub-17. Eu acredito que é isso aí. E você? Ninguém ainda fez um calendário, a Taliba, porque é tudo muito indeciso. Repete que saiu um pouquinho aqui a internet. A internet está ouvindo aí, Silvana? Galerinha tá ouvindo? Deu uma travada. Deu uma travada aqui, minha amiga. Solicitar a Silvana aqui, gente, que caiu lá a internet dela, já volta. Silvana, solicita eu aí de novo. Estão me vendo aí? Nossa, a internet tá uma benção hoje. Estão me vendo aí? Silvana caiu. Vendo e ouvindo. A galera tá me vendo. Confirma aí para nós. Eu já vou chamar a Silvana para o bate-papo de novo. Ah, tá me vendo? Sim, beleza. Só vou chamar a Silvana aqui. Deixa eu solicitar a Silvana. A internet dela caiu. Galera, papo top, hein? Silvana, papo muito bom. Ver se ela já volta. Rodrigo Lana, papo bom, hein, cara, para nossa garotada aí. Joel Júnior, diretamente de Portugal. Sim, sim, na realidade, Cristiano, a gente não tem o calendário pronto, né? As federações estão tendo que se organizar primeiro, dentro do profissional tem calendário, né?
Então, eles estão esperando, porque eles não podem tomar decisão precipitada, eu acredito, eu que estou no meio ali um pouco, e também as informações são muito privadas, tem atletas e... Silvana, de novo. Boa, Silvana, vou pôr você aqui no jogo de novo, que tá top, é o papo. Silvana tá entrando. Então, Cristiano, nós também estamos na luta aí. César Luca que entrou, Rodrigo Lana, meu parceiro, a galera tá aí, Silvana já tá entrando. Entrei, caiu, mas voltou, Taliba. Tá, deixa eu ver aqui. Você tá me vendo aí, Silvana? Vocês estão vendo a Eu tô Silvana? te vendo, eu tô vendo. Voltei, gente. Então, Taliba, Então tá bom. eu tô na mesma Pode falar. sintonia. Eu tô na mesma sintonia que você. Hum. Entendi. Você tá me ouvindo, Sil? Silvana, minha amiga. Daniela Cadini, boa noite. Minha amiga, um abraço. A Silvana de novo no jogo aqui conosco. Que ela caiu de novo. Muita live, só live. Internet tá... Esperar ela pedir aqui a autorização de novo. Vocês estão me vindo aí? Estão me vendo, cara? Tá me vendo aí, Joel? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, ela tá entrando de novo, Rose. Mas é isso, gente. Você vê, ela tocou em tanto assunto importante, né, que a gente fala no dia a dia ali do AT5, dentro dessa realidade, né? Relacionamento afetivo dos pais. Só tá eu que eu tô chamando ela aí, Luiz. Ela já tá... Tô solicitando ela de novo. Ela já vai entrar aí. Então, é essa realidade que muitas vezes o futebol não toca e a gente precisa tocar, né? A gente precisa tocar nessa realidade que nós podemos ajudar a nossa sociedade. Oi, senhor. Aí nós entrou, vamos beleza. mudar. Entrou, vamos ver, né? Eu não sei se é São Caetano ou se é a Paulínia que está com problema. Então, Ataliba, eu acho que nós vamos ter que ter paciência para saber como é que vai ficar a situação realmente no Brasil. Eu acho que eu vejo que a Federação Paulista vai ter que ser muito cautelosa, não vai iniciar já com proposta de jogos, qual é a melhor idade. Eu acho que o momento não é esse, o momento requer outros protocolos, até mesmo da questão de etiquetas, eu fico imaginando, por exemplo, se tocam muito, né? Então, nós vamos ter que reeducar todo mundo, educar conforme a atual situação da pandemia. Vamos ter que criar o ambiente higienizado, nós vamos ter que falar muito sobre como eles têm que lavar as mãos, que não dá para cuspir, por exemplo, no campo. O jogador de futebol gosta muito no campo, né? Demais. Não é verdade? Passa que gosta. Quer dizer, eles vão ter que mudar muito o comportamento deles, não só a base, como o profissional também. E a referência é de cima para baixo, né? Exatamente. Então, não dá. Quem responder agora sobre isso, a curva ainda só está aumentando, a curva não caiu. Não, verdade, Sil. Essa realidade de não dá para tomar decisão de forma, vai acontecer isso, né? Eu acho que é o dia a dia mesmo que vai dizendo, né? Toda essa realidade que nós estamos vivendo aqui. Tá me ouvindo, senhor? Você tá me ouvindo? É isso mesmo, gente. A galera tá me vendo aí, vocês estão me ouvindo? Essa internet na luta, é isso mesmo. Mas que papo gostoso. Pena que a internet tá caindo lá. Não sei, eu espero que você esteja ouvindo bem. Tá me ouvindo aí, Sil? A Silvana caiu de novo, já volta. Não vamos desistir, nós somos brasileiros. Então, toda essa realidade de adaptação que ela falou, não podemos tomar decisão mesmo de querer se precipitar. Na realidade, nós queremos voltar ao treinamento, né, aos poucos.
né, com protocolos, né, que é importante ter saúde mental e física também. Ela está se organizando lá, Joel. Já está entrando de novo. Colocar ela no papo aí com a gente. Que o papo tá bom, papo bom demais, cara. Que alegria falar com a Silvana, viu? Que maravilha de papo, é isso que eu gosto. Oi, amiga, vamos que vamos, hein? Voltamos, é isso mesmo. Então é Que isso. papo gostoso, viu, amiga? É isso, é coisa boa. Você tá me ouvindo bem agora? Alô? Desliga os dados, Sil. Não, não vamos desistir não, Junião. Vamos, quando o papo é bom, nós temos que insistir. Você tá me ouvindo agora, Sil? As questões sociais que cada vez mais está alarmante. E o futebol teve grandes Sim. prejuízos, né? Nós sabemos que os clubes dependem muito dos patrocinadores. Sim. E como é que é o patrocínio nesse período de tantas portas se fechando? E hoje nós estamos com 36.455 óbitos. Como é que é voltar ao futebol, principalmente nas categorias de base? A criança, ela gosta de se tocar, um brincar com o outro, né? Comemorar um gol, coisa mais deliciosa, abraçar o companheiro. Como é que é educar essa criança nesses valores atuais? Para a criança brasileira, né? O adolescente brasileiro. Nossa. Olha, vai ser um grande trabalho aí para todos nós. Vai ser um desafio, né, Sil? Porque, na verdade, eu morei no Japão durante 2 anos, né? Culturalmente é muito diferente, né? Não tem esse calor humano que tem aqui, né? Mas aí, culturalmente, é outra realidade. E essas regras, para colocá-las, ficar mais fácil. No Brasil, nós vamos passar por todo o processo de transformação do ser humano mesmo, né? Em toda essa realidade que nós estamos vivendo aqui dentro dessa pandemia. Me fala um pouquinho desse impacto escolar, como que ficou a escola nesse processo dos garotos? Olha, estamos todos nos reinventando, né? O que me deixa muito preocupada são as aulas EAD, porque as aulas EAD para a faculdade já está se tornando uma cultura no nosso meio. Mas EAD no ensino fundamental, no ensino médio, você imagina. Agora, mais do que isso, quem é que todos nós temos acesso à internet? Todo aluno brasileiro tem acesso à internet? Será que todos os atletas que precisam acompanhar as aulas EAD, eles têm realmente internet? Será que qual está sendo o nível de dificuldade? Que às vezes presencial ele já tem dificuldade. Vocês imaginam EAD? É uma relação tão distante e tão fora da nossa realidade que eu falo que a educação brasileira vai ter um grande prejuízo e os atletas ainda mais. E outra questão também que eu ia falar para você, de formação, quantos atletas, as categorias de base viajam, né? E não vão poder viajar também, vão para outros países. Esse ano a gente não pode nem pensar em fazer esse tipo de viagem. Não. Uma que já tem um atleta lá em decorrência dessa, que é um risco esse atleta ir para fora do Brasil e ser contaminado. Quer dizer, quanta coisa mudou. Eles vão ter que ser muito disciplinados para estudar, já que os treinos diminuíram. Sil, caiu aí? Tá me ouvindo? Sim. Não, mas Sil, aquele negócio, vai ser desafiador. Nós estamos vivendo um tempo de se reinventar, se capacitar também para poder entregar o melhor para esses meninos, né, que tem esse sonho embutido dentro da alma deles, né, objetivo,
e é aquilo que a gente falou no começo, de diversas realidades, cada um está muito além do sonho, né? Tá, às vezes até por uma sobrevivência, que é isso que é a nossa preocupação. E também fala um pouquinho, igual impacto de treinamento, a gente falou um pouco, mas fala mais a fundo, porque não é só a parte da performance, né? A parte emocional dele, como é que ele vai voltar, como isso impacta um garoto aí de 12, 13, 14, 15 anos, aí 17 anos. Ó, eu estou acompanhando alguns atletas de 12, 13 anos, eles estão tão ansiosos que você não imagina a ansiedade que eles estão. Tá ouvindo aí, Sil? Técnica tem que estar preparada para tudo isso. A maioria estão ansiosa. Teve um que falou para mim que quer assaltar a geladeira toda hora, porque ele fala, eu fico ansioso, eu quero comer. Olha que loucura. Teve um que falou assim, eu Tá me ouvindo aí, Sil? Vocês caiu, eu acho. A internet hoje está uma nossa letra. A Sil caiu aí, gente. Hoje está uma briga boa, porque o assunto é muito bom. Silvana vem trazendo muitas realidades para nós aqui, né? Cledão, um grande abraço. Júnior, meu guerreiro, aí está com a gente. Todos vocês que estão vendo, é essa realidade mesmo, né? De trabalho, desse impacto da pandemia afeta, né? A gente quer comer mesmo, tacar a geladeira toda hora, tem que tomar um cuidado, principalmente os garotos que estão vivendo essa ansiedade de um sonho aí, de um caminho. Então a gente tem que ficar atento, né? Vocês que são pais aí, fala, Leandro, um grande abraço, meu amigo, toda a galera que está vendo. Um bate-papo sensacional com a Silvana Trevisan, assistente social, né? Maravilhosa, né? Cristiano quer saber também, você que é especialista em assistência social, como isso pode ser enquadrado na lei do adolescente? E o que ser feito, né? Nossa, é uma boa pergunta, Cristiano. Vamos ver se ela volta aí, a gente consegue dar sequência para encerrar essa live aí que tá muito boa, cara. Que legal essa Silvana, top. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu adicionar ela para a gente tentar encerrar bem essa live. Vamos ver se a internet ajuda a gente aí para terminar legal, porque papo maravilhoso desse aí a gente tem que valorizar. A gente vai ter que marcar um outro dia também para dar sequência, né? Que pega um dia melhor de internet aí e a gente consiga fazer melhor para vocês aí. Mas muito top mesmo. Não, Silvio, fica tranquilo. Eu chamei você de novo, tá conectando. A gente vai, se Deus quiser, vai pegar bem agora. A gente encerra, né? E agradece todo mundo que participou aí, que a gente tem mais um tempinho. Oi, voltou. Ai, que bom que você voltou. Não tem problema. Voltei. Eu não sei o que está acontecendo, está caindo toda hora, mas ó, vou responder. O serviço social trabalha com os direitos da criança e do adolescente, né? Eu faço uma reflexão já há algum tempo com as colegas, quando a gente faz seminário, sobre a lei da aprendizagem é diferente do contrato de formação. O que eu acho que isso é um grande prejuízo para os direitos da criança e do adolescente no esporte. O menino com 14 anos, assina um contrato de formação, ele não tem proteção previdenciária, né? O jovem aprendiz com 14 anos, ele assina o contrato dele, como é que
ele tem uma ele acaba não contribuindo com a Previdência com 14 anos. E o atleta só vai sentir isso quando ele estiver mais velho. Se ele começar com 14 anos, aqui no contrato e pode ser que futuros atletas que Tá falhando um pouco, né, Silvio? Que pena, galera. Eu vou marcar uma outra com ela, porque o papo é muito bom. Papo rico desse aqui, nós não podemos perder, não. Trabalho esses dias. Caiu de novo, mas eu vou falar com ela aqui. Hernani, é isso mesmo. Esse ano estou com muita expectativa dos meninos, principalmente pelas últimas conquistas, que tivemos muitas, graças a Deus, muito aprendizado. É isso mesmo, Hernani. Você, como pai, tem que estar perto dele, né, para esse período aí ele tá. Ele tem que se manter motivado, lógico que para um monte de dúvida na cabeça dele, mas isso faz parte do processo. E, infelizmente, é isso que eles estão tendo que viver nesse momento. Simone. Eu já mudei de lugar 3 vezes, eu acredito que seja muito aqui, eu já estava falando para o nosso público, vamos marcar outra, que essa é muito boa, mas a gente vai repetir, porque, nossa, é um papo muito rico, é um papo maravilhoso, que a gente tem assunto demais. Nós vamos repetir essa live, pode ter certeza. Eu vou te ligar, a gente vai combinar outro dia. Mas termina de falar do contrato de formação que ficou meio ruim. Então, eu falo que o futebol ainda, a formação, comete uma violação de direitos. Se você parar e pensar, o clube tem que assinar, os meninos têm que ter 14 anos. Nem a lei do futebol, da formação, é diferente da lei da aprendizagem. É uma das questões que eu venho discutindo com muita gente. O atleta, ele deveria ser registrado na lei da SS dele e ter a proteção previdenciária como Oi, Sil, realmente hoje não está acompanhando, gente. Eu vou chamar ela para a gente terminar, mas a gente vai marcar outra, porque esse papo aqui, nossa, papo gostoso demais. Amanhã tem outro com a psicóloga. Eu quero que vocês fiquem atentos aí, 19 horas, que vai ter outra. Mas a Silvana realmente é uma profissional muito competente. Eu tenho um carinho demais por ela, porque pé no chão, realista. Isso mesmo, Carol. Que pena que tá caindo, mas eu vou marcar já com ela outra. Pode deixar que nós vamos repetir. Realmente a gente vai repetir, porque esse papo é muito bom. E a gente quer falar da sequência. Oi, Sil, vamos fazer assim, amiga. Nós vamos pegar um dia, nós vamos marcar para a gente terminar esse papo, porque o papo está maravilhoso. Nossa, eu amo essa partilha de conhecimento, você tão experiente nesse assunto, para a gente abordar muitas coisas ainda. Nós vamos ver aí semana que vem, o dia que você está disponível, para a gente fazer mais live. E é aquilo que você falou, tem live, vamos para live. E a gente como eu falo, a gente está se reinventando, né, o Ataliba? Todos nós estamos nos reinventando. Sim. Eu já entrei em tudo que você imaginar aqui para não cortar, mas não sei o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu. Aquilo que você falou, não tem problema. Tem os internautas aqui, tá falando para nós você desligar os dados, aí depois a gente vai conversando, fica tranquilo. Já desliguei, mas assim, já fiz tudo isso. Então tá bom. Tem dia que é assim mesmo. E assim, nós temos que ter ânimo e coragem, porque a vida, às vezes a internet quer embaçar, é isso que nós estamos vivendo, a pandemia quer embaçar,
quer tirar nós do centro e nós vamos tirar proveito de tudo isso, né? Do lado positivo, acreditando que nós podemos fazer diferença naquilo que nós fazemos, né? A Silvana referência aí no meio da assistência social, eu tentando aqui com a T5 levar algo diferente para essas famílias que fazem parte, para as pessoas que fazem parte desse processo, meus amigos que entraram aí também de Portugal, gente de São Luís do Maranhão, todo mundo que entrou, minha gratidão. E nós vamos ter amanhã nós temos uma live com a Poliana, que é psicóloga da Ponte Preta, também vai falar desse impacto. E com a Silvana, vamos marcar uma outra resenha. Taliba, a Poliana, ela é pedagoga. Pedagoga. A Poliana é pedagoga. Inclusive, a Taliba, assim, uma coisa que eu queria falar, eu sempre comento isso, que o serviço social, assistente social, não está na Lei Pelé e nem está como critério de certificado de informador. E, na verdade, hoje nós somos em 70 assistentes sociais no Brasil. Quanto? Cuidando das categorias de base. 70. Sim. Que legal. Então, você vê o compromisso que hoje o serviço social tem com a formação de atletas, né? O quanto eles viram a importância de ter assistente social na comissão técnica. Isso não, é um processo maravilhoso, Sil, porque hoje o menino nessa geração Z que a gente fala, eles têm muito recurso, têm muitas opções, né? Eles não têm conteúdo, têm muita informação, pouco conteúdo, e a gente precisa, nós somos formadores, né, de opinião e também naquilo que nós fazemos, a gente tem que alimentá-los eles de uma maneira mais positiva. E, na realidade, nossa preocupação é formar eles para a sociedade melhor, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, ver tantas realidades, né? Tolerância, não, por causa de opinião diferente, não há respeito. Nós estamos vivendo uma loucura do próprio racismo, né? Toda essa realidade que já é recorrente. A história, ela se repete e ninguém faz nada. Por isso que eu falo que nós, principalmente nessa geração, internet, Instagram, Facebook, nós estamos se escondendo muito atrás disso, né? Então, nós estamos fazendo pouco. Então, a diferença é pôr a mão na massa para a realidade, sair da teoria e vir para a prática. Eu, como negro, né, vendo toda essa realidade que o mundo aceita, né, de toda essa hipocrisia de falar que não existe e existe, né, uma realidade. Isso mesmo. Ela é real, ela é palpável. Só que eu, como negro, eu vou fazer a diferença. Isso eu tenho dentro da minha alma, né? E não por ser negro, meu pai me ensinou de maneira totalmente diferente. Você tem que ser gente. E eu vou ser gente e eu vou lutar por aquilo que eu acredito, que são também pela minha comunidade negra. Realmente há um descaso muito grande. Isso é visível e não tem como a gente negar isso. E o passo dado é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Sil? Tentar levar algo diferente através da nossa vida e com prática, né? Não escondendo atrás de frases. Nós precisamos agir de maneira mais concreta para que tudo isso possa mudar. Certo, minha amiga? Você me ouviu aí? Sil, você está me ouvindo? A Sil realmente está... A internet dela não está legal, gente. Às vezes ela está me ouvindo lá, mas eu não consigo ver ela. Mas é isso que a gente... E o que depender do Ataliba, né, para a minha comunidade negra, aí um grande abraço. A gente vai lutar para fazer de maneira certa as coisas, né? Para ter uma equidade nas opções. Né? Eu tenho filhos, né? A gente vai ensinando eles de maneira diferente e que todo esse processo é preciso agir. Eu sempre falo para minha filha Mariana, dentro do processo que você acredita, da ideologia que você tem, qual que é a tua conduta para o mundo atual? Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo, Sil, tá ótimo aí. Legal, legal. Então, assim, uma vez eu fiz uma atividade com o Aranha, foi muito interessante. Nós trouxemos várias reflexões para os atletas, para a comissão técnica. E sabe o que foi muito legal? Que foi perto do meio do ano, os atletas iam para casa. As mães, nas férias, me ligaram agradecendo. Elas falavam assim, nossa, eles me contaram a história, os filmes que vocês passaram, a história do Aranha, as instituições afrodescendentes que falaram, se posicionaram. O que nós não podemos, Otávio, é ficarmos quietos e aceitarmos esse tipo de violência. Isso é uma violência. Eu falo porque eu sou filha, eu sou órfã, de família nordestina, negra. Eu sei o que é preconceito.
Até no meu meio, sabe? A Sim. gente percebe que as pessoas têm preconceito. Lógico. Esse tempo atrás de alguma coisa assim, mas você não acha que você deve parar com 57 anos? Eu lhe falei, você está me chamando de velha? Aí eu falo assim, as pessoas não sabem lidar com as diferenças, as pessoas não sabem É lidar com as isso mesmo. pessoas que têm um pouco mais de experiência, a gente é um mundo à parte, sabe? Vamos isolar, vamos segregar. A gente não Como eu não vou usar pode. toda essa, como eu não vou usar essa experiência que você tem, Silvana, de 20 anos dentro do mercado, passando por várias gerações, né? E entrando em Né? gerações, porque você pegou a geração antiga, você pegou a minha turma e está pegando a turma do meu filho e da minha filha. Como que você não tem nada para agregar para Exatamente. nós? É Eu incrível falo que isso, a né? sociedade é muito preconceituosa. A sociedade precisa moldar outros valores, porque esse daí não dá mais. Ninguém Sim. aguenta mais essas falas preconceituosas, porque é idoso, é idosa, porque é negro, porque é branco. Para, gente, o que nós precisamos é de respeito, precisamos aceitar as pessoas com as características culturais dela, sabe? Sim. Do negro, do Eu não muçulmano, preciso, do ô, Silvana, eu falo evangélico, do assim, ó. católico. Eu falo para meus filhos assim, ó. Você não precisa concordar, você precisa respeitar, porque os meus valores às vezes não é o seu, certo? Então, assim, pô, Exatamente. às vezes meus valores foram outros e eu dou uma importância diferente. Então, tendo essa realidade, você tem que respeitar, e respeitar não é concordar, né? Só que para você pôr seu argumento, né, seu argumento, você também tem que saber o que se colocar. Por isso que eu falo, essa distância nossa aqui de internet, de Facebook, Instagram, também virou uma liberdade meio que falsa, né? Eu falo o que eu quero, onde eu estou, né? E não tem consequência nenhuma. E eu me posiciono de maneira que eu não ponho a mão na massa. Então, eu sou de família negra, eu fui atleta profissional, fui vencedor, sou vencedor na minha profissão. Hoje eu recebi um título de cidadão paulinense da minha cidade, com muito orgulho, que eu amo. Eu Minha vi, família é eu negra, vi. meu pai teve que esperar 77 anos para a família negra ser referência. Então, meu pai não saiu gritando. Ele viveu como negro, em ação como negro, como ser Exato, humano como negro. exatamente. Que isso que é a diferença. Então, por exemplo, eu sou negro e as minhas ações, eu não vou negar a minha origem. Eu tenho um irmão que é filósofo, tudo, e ele me fala, Taliba, você aprende a história para você não negar a história, e dentro da história você traz para a realidade atual. Então, o que eu faço? Pô, Exato. sofreram. E eles sofreram para mim ter oportunidade hoje. Meus antepassados lá atrás, eles sofreram demais. A escravidão existiu para que eu pudesse ser o Ataliba que eu sou hoje, certo? Então isso, e o que eu faço com isso? Eu me escondo atrás de uma internet e fico colocando frase de o Mandela atual sou eu, pô. O Martin Luther King Somos atual todos sou eu. nós. É. Somos todos Então, nós. Você vê que quantos anos Silvio, de falta 2 luta minutos. sobre a Falta 2 questão do minutos, você tem preconceito um e do minuto para falar. racismo. Assim, eu acho que esse tema é um tema que dá muita pano para manga, né? Nós temos que pensar assim, que história é essa que as pessoas não viram que nós fomos libertados pelas nossas forças? Ninguém fez favor para nós, não. Sim. Foi uma luta a liberdade Isso. dos negros nesse país e no mundo, sabe? E Sim. que é preciso aprender que a minha geração e a sua, nós sofremos mais, mas as que estão vindo aí estão vindo muito bem preparadas. Então a gente reforça, nós queremos respeito. Nós podemos estar aonde nós desejamos, não aonde o outro quer nos colocar. Essa segregação, essa humilhação, essa violência acabou, gente. Chega, já não tem mais caminho, sabe? Não tem mais volta. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Ponto. Não, já temos um tema então para a nossa segunda live. Nós vamos falar sobre isso, né, com muito embasamento, né, umas coisas bem reais e tranquilas, mas a gente vai fazer um novo aí. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou. Foi demais essa live, Sil. Que pena que a internet está muito boa, mas a gente vai repeti-la e a gente vai dar sequência, tá certo? Que pandemia, realidade atual, foi maravilhoso o papo. Todo mundo que entrou, um grande abraço, foi muito bom. Silvana, minha amiga, você é demais. A nossa amizade só vai aumentar. A nossa amizade só vai aumentar porque eu quero aprender com você, viu, amiga? Muito obrigado. Eu quero aprender com todo mundo.
Dá um Eu quero abração para aprender a com todo turma e vamos que mundo. vamos. Eu que agradeço a Taliba, você é sempre muito carinhoso comigo, sempre me 5 respeitou. segundos. E